God is looking for risk takers. Deus está à procura de quem toma riscos. Risk takers for kingdom's Aqueles sake. que tomam riscos são aqueles que recebem. No more practice. Não há prática. It's whatever you did in your quiet time. É aquilo que você fez no seu tempo com Deus, Now he's calling front and center. que agora Ele vai chamar à frente e ao centro. He's doing it with me. Ele está a fazê-lo comigo He's doing it with you. e está a fazê-lo consigo. It cannot be like old times. Não pode ser como antigamente. Break all familiarity. Vamos quebrar toda a familiaridade. It's been a deeper heart work that he's been after. Ele está à procura de um coração obediente. When he saved you and me. Quando Ele o salvou a si e a mim. I'm going to back up a little bit. Vou recuar um pouco And I want to share e quero partilhar how I met como é que or discovered this ministry. eu descobri este ministério. I was coming over scouting probably 2015, Eu vim em provavelmente 2015, if not later, maybe a little se não later. depois, talvez depois. And I was in Qashqai then. E eu estava em Cascais na altura. I was in my place there, Estava na minha casa lá and it was Sunday morning, e era um domingo de manhã. and I've grown up in church since I was a little girl. E eu cresci sempre na igreja desde que eu era pequena. And I was laying there, Estava and lá. I wanted church. I was like, what am E eu I going to do for church? Queria uma igreja. Onde é que eu vou à igreja? And I cut on my computer. Eu liguei o computador. And when I turned on the computer, there was this little lady. Quando eu liguei o computador havia uma senhora This little pequena. lady on fire. Uma senhora pequena cheia de fogo. And I was like, God, who is she? E eu disse, Deus, quem é ela? I didn't understand Portuguese, Eu não entendia português. but I saw him. Mas eu vi. I saw Eu his fire. vi o seu fogo. I saw his fervency. Eu vi o I seu saw clamor. his power. Eu vi o seu poder. I saw his heart. Eu vi o seu coração. I would watch her praise. Eu via adorar. I would watch her back up and pray. Eu via recuar e I orar. would watch her be quiet. Eu via I estar em would watch her calma. laugh. Eu via rir. But I'd watch her on fire Mas eu again. via em fogo novamente. And I said, I want to know that E eu lady. disse, eu quero conhecer esta senhora. I didn't know how it was going to Eu happen. não sabia como é que ia acontecer. So we Então- move on. Continuamos. I watched it again. Eu ouvi outra vez. Another Sunday. Outro domingo. And we had a common, I guess, associate or friend, Nós tínhamos um amigo em comum. Ricardo. okay? And so one day he says, Melinda, E um dia ele disse-me, Melinda, I want you to maybe go to this church. quero I know que some talvez people. vás a esta igreja. Eu conheço lá algumas pessoas. And I said, Ricardo, I E eu saw disse- this lady. E eu disse, Ricardo, eu vi esta senhora. It was the same lady. Era a mesma senhora. And through a whole different chain of events, Num evento diferente. I'm here. Mas eu estou aqui. I'm here. Eu estou aqui. Thank you. Obrigada. It's not the first time. Não é a primeira vez. I do see a lot of new faces or different faces. Vejo muitas caras novas ou caras diferentes. But this has really been home. Mas isto é realmente uma casa. So when she said, Então, quando ela disse she thought God sent me, que Deus me enviou, He sent me again. Ele enviou-me novamente. And the interesting thing is God does divine connections, E o interessante é que Deus faz conexões divinas. divine meetings, Reuniões divinas. because they welcomed me from day one. Porque eles me receberam desde o primeiro dia. And what's interesting about that is today, E o que é interessante sobre isso é que hoje the calendar shows June 23rd, o calendário mostra 21 de junho, June 22nd, excuse 22 me. de junho, desculpem. But God already knew where each one of us would be. Mas Deus já sabia onde é que cada um de nós iria estar. Today, where we would be sitting, Hoje, onde estaríamos sentados, who we would be with, com quem estaríamos, how we would get here. como chegaríamos aqui. This day was etched in the heavens Este dia foi estruturado no céu before one came to be. antes de acontecer. When we praise and worship Alpha and Omega, Quando oramos e adoramos e louvamos, adoramos o Alfa e o Ômega. the beginning and end O and everything in between. princípio, o fim e tudo entre isso. So welcome to your day of destiny. Então, bem-vindo ao ao dia do seu destino. Welcome to your new day of rediscovering Holy Spirit in a powerful way. Bem-vindo ao seu novo dia de redescobrir o Espírito Santo de uma maneira poderosa. I feel the fire and fervency Eu in praise and worship sinto o fogo de Deus na oração e na adoração.
But God wants that in your heart. Mas Deus quer isso no seu coração. That fire always in your heart. Que esse fogo esteja sempre no seu coração. For Him Para Ele. to ignite in the world in a way we've not seen. Para incendiar no mundo de uma forma que ainda não vimos. I'm going to fast forward. Vou continuar. It's been an interesting year for me. Tem sido um ano muito interessante para mim. I was here and ministered last year in July Estive aqui a ministrar no ano passado em julho, for one of the conferences. numa das conferências. Again, you don't know how you have nurtured, Novamente, nós não sabemos como é que cresce, empowered, como é que somos empoderados, open doors como é que as portas se abrem in hearts e corações in ways that I needed you the most. em formas que nós precisamos I'll mais. tell you why at the end. Eu digo-lhe o porquê no final. Because I don't want sad faces or anything else because I'm not sad. Porque eu okay? não estou triste, não quero que ninguém fique triste, mas eu explico no final. Okay, remember I have no notes, so you're going to have Lembre-se, to work with me. eu não tenho notas, não tenho apontamentos, então têm que me ajudar. I think it was last year at that conference that you Acho que foi no ano passado na conferência. interpreted for me. Sim, que eu traduzi. So I met her last year Então nós conhecemos só no ano passado and we became connected. e ficámos conectadas, ligadas. So much so that she spent Thanksgiving with me and my family last Eu, November. eu fui em novembro, na Semana da Ação de Graças, passar a Semana da Ação de Graças à casa dela no Texas. So my home became her home. Então a casa dela tornou-se a minha casa. Kingdom family is an extension. A família do reino é uma extensão. Not everybody is called to be your family. Nem todos são chamados para ser a sua Some família. are associates, Alguns são associados, but as kingdom sisters and brothers, mas são irmãos e irmãs do reino. again, my home became her home. Novamente, a casa dela tornou-se a minha casa. Just like this home became my home. Tal como esta casa se tornou a minha casa. Okay, and moving forward, I also moved from Qashqai to Vou Figueira da Foz. continuar, vou acelerar. Mudei de Cascais para a Figueira da Foz, So I'm closer. então estou mais perto. Amen. I feel that way too. Eu também me sinto assim. I was so happy to get off the plane last Estava Wednesday, estava tão feliz quando saí do avião na passada quarta-feira. and there was a sign welcoming E havia um sinal a dizer bem-vinda. Ambassador Melinda Richardson. A embaixadora Melinda Richardson. But more important, it was welcoming me home. Mas mais importante foi At the receberem airport. a casa no aeroporto. That's the love Isso é o amor. that you may take. I don't want to say that it's familiar to you, Não quero dizer que seja muito familiar, but there is a peace mas há uma parte. and I travel all around the world. Eu já viajei por todo o mundo. I'm not just talking about the U.S. Não estou a because falar that's something different. só dos Estados Unidos, Yes, porque isso é but diferente. Africa, Mas Asia, a África, a Ásia, Germany, a Alemanha, the islands, Hawaii, Hawaii, Panama. Panamá, I already said Asia, but just já all disse over. Ásia, mas por toda a parte. I thought this morning Pensei esta manhã I would be worshiping on the beach, que eu estaria a adorar na praia. but God said not so. Mas Deus disse, não, I'll have to do that after, tenho que fazer isso depois. which I do tend to do. I will O que eu, go out. o que eu quero fazer, I will go out and set up my Bible, my little tent makeshift, and my umbrella and food, and I sit there and I study eu with him at the saio, ocean. levo a minha Bíblia, levo o chapéu de sol, levo a toalha e vou para a praia adorar e orar. I let him minister to me and I minister to him. Deixo que Deus me ministre a mim e eu ministro a Ele. But there's no place I'd rather be than right here Mas with não you há today. sítio melhor que eu preferisse estar do que aqui hoje. And lastly, I'm trying to give E pre-introduction ultimamente, eu estou a tentar dar uma introdução for those who may not know about para me. aqueles que podem não me conhecer. My husband is Portuguese and black. O meu marido é português e negro. His grandfather was from Porto Alegre, O seu avô era de Porto Alegre. and he went to America when he was 16. I Ele think. foi para a América quando tinha 16. And so that's how the family established themselves in Foi assim America. que a família se estabeleceu nos Estados Unidos. It was my husband and I's desire to come back and Era o reestablish. nosso desejo voltar e estabelecermos-nos aqui. The world calls it reunification, O mundo chama reunificação, but God gave us a heart for the place and mas the people. Deus nos deu um coração para o lugar e para as pessoas. Never ever Nunca, dismiss nunca, nunca, what God places in your heart for a nation, a people, or a group. nunca tenham por pouco aquilo que Deus coloca no seu coração pelas pessoas, pela uma nação ou pelo um grupo. Because He needs you. Porque Ele precisa de si. He needs you. Ele precisa de si. For those people in that place. Para aquelas pessoas naquele lugar. So after about
30-something years, Então, depois de 30 e qualquer coisa anos, here we are. aqui estamos. Here I am. Aqui estou. And I'm happy about it. Estou muito feliz. Okay, so now I want to say thank you Então, agora quero agradecer for this opportunity, pela oportunidade and we're going to get into the word. e vamos entrar na palavra. Last time I was here, I shared the little vial with the seed in it of A última faith. vez que eu estive aqui, eu mostrei um pequeno frasco com uma semente. Do you remember the little seed? How many were Lembram-se here da for pequena that? semente? Quantos estiveram aqui no ano passado? Okay, but I showed you that little seed showed us a great Mas eu big mostrei tree. que aquela semente minúscula depois gerava uma árvore enorme. How has your faith grown, Como é and que in what ways? Como é que a sua fé cresceu e em que maneiras, em que sentidos? Have you stepped out and moved with what you were given? Saiu e moveu-se com aquilo que recebeu? Yes, I wanted to surprise you yesterday Sim, eu queria surpreender-vos ontem, because I came to receive. porque eu vim para receber. But you never, ever Mas nunca can only receive when you're a servant of the Lord. nunca vai apenas só receber quando serve a Deus. So there's a couple of things that I felt. Então, há algumas coisas que eu senti. I sensed the Holy Spirit saying Eu ouvi o Espírito Santo dizer during that time. durante esse tempo. And one thing that I do is I am obedient. E uma coisa que eu faço é que eu sou obediente. So it doesn't matter if people understand Então, não importa se as pessoas entendem the process o processo of preaching the word, de pregar a palavra, because I'm not a teacher, porque eu não sou uma professora, I'm an awakener. eu sou aquele que aviva. I'm an awakener. Sou aquela que aviva. I awaken what God has already placed in each Eu one of you. avivo aquilo que Deus já colocou em cada um de vós. Just as I said, He's Alpha and Omega. Tal como eu disse, Ele é o Alfa e o Ômega. Psalm O 139:16. Salmo 139:16. You don't have to place it there, but I Não. want you to remember that. Não precisa de pôr, mas quero que recordem. Says that God wrote a book over each one of our lives. Diz que Deus já escreveu um livro sobre cada uma das nossas vidas. And so what He did with that, Então o que Ele fez com isso? let's read it. Vamos ler. Can I? E os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. What God did when He brought us here, O que Deus nos fez quando Ele nos trouxe até aqui, before you were born, antes de você nascer, not after you got on the earth, não depois de você chegar a esta terra. is He allowed that seed and that sperm Ele permitiu que essa pequena semente to come together with se purpose. juntasse com propósito. Nobody else looks like you, sounds like you, thinks like you, walks like you, talks like you, preaches like you, or moves like you. Ninguém mais é como você, se parece com você, se move como você, fala com você. Ninguém mais é igual a si. No one else can do what you were designed to do but you. Ninguém mais pode fazer aquilo que você foi desenhado para fazer, senão você mesmo. And everything He needed E tudo o que ele precisava for your whole time that you're here para todo o tempo que você passar aqui on earth na terra was placed in that seed and that sperm. foi colocado nessa pequena semente. It takes the right timing, Leva o tempo certo, the right lighting, a luz certa, o poder certo, the right earth, so to speak, soil, a terra certa, por assim falar, o local certo, for it then to grow. para crescer. So what I'm saying, you were a seed. I was a seed. Então o que eu estou a dizer é que você era uma semente, eu era uma semente. At the right time, No tempo certo, what God needs out of o us, que Deus precisa de nós, He will awaken in us. Ele vai avivar em nós, He will quicken it to solve a problem. Ele vai utilizar para resolver um problema. So in the mornings when I wake up, Então, de manhã, quando eu acordo, I ask Holy Spirit eu pergunto ao Espírito Santo to let me walk on the page called today for Melinda's para life. que me deixe andar na página que Ele escreveu para hoje na vida da Melinda. Let me be in the right light Que eu esteja na luz certa, as His light, a sua luz, the right soil na terra certa, with the right water, com a água certa, so that I can grow for Him para que eu possa crescer para Ele and cause others to grow. e provocar o crescimento de outros. Today we came to speak to Hoje viemos falar the youngest desde os mais pequenos, babies bebés,
to the oldest. até os mais velhos. It says in the Bible that Caleb asked for his Diz mountain. na Bíblia que Caleb pediu pela sua montanha. Caleb was 80-something years old when Caleb- he asked for his mountain. Caleb hoje era 80 e qualquer coisa anos quando pediu pela sua montanha. Is it Caleb? É Caleb? Caleb, I'm sorry. Caleb asked for his mountain Caleb pediu pela sua montanha after they had moved into the land that God had promised depois de voltarem para a terra que Deus tinha Moses had prometido. promised him some land, Moisés foi prometida a terra and he wanted his land. e ele queria a sua terra. At 80-something years old, he Com reminded him, Com 80 e qualquer coisa anos ele foi relembrado. you promised me land, Tu prometeste-me terra and I want it. e eu queria. So that's why today I said we go from the É por youngest. isso que hoje eu disse que nós vamos desde o mais To the novo oldest. até o mais velho. You're not too old. Você não é demasiado You're not velho. too young. Você não é demasiado Your novo. purpose and destiny O is just seu beginning. propósito e destino está apenas a God começar. has need of you. Deus tem precisado de si. You're in the right soil, Você está na terra at certa, the right no time, tempo certo, in earth, na terra, in the right place. no local certo. You're not a mistake. Você não é um erro. I'm not a mistake. Eu não sou um erro. Your children are not a mistake. Os seus filhos não são um erro. God has need of us, people. Deus necessita de nós, pessoas. I watch how you celebrate as a country. Eu tenho visto como vocês celebram enquanto país. Festivals, Festivais, up all night toda a noite, in Buakush. Am I saying it right? In My what? town? Buakush? Buakush. boates. Where I live. Oh, Boarcos. Thank you. Boarcos. She's been in America too long? Sorry. No, I'm only kidding. They would spend all night decorating the E eles streets. passam a noite toda a decorar as ruas. Many people give them a reason to party. Muitas pessoas têm razão And partying it is. para festejar e é uma festa. We have to do that for Nós temos Christ. que fazer isto para Cristo. We have to do that for Temos que Christ. fazer isto para Cristo. And you have done a good work. E I remember vocês, coming here. e vocês têm feito um ótimo trabalho. Eu lembro-me de vir aqui, But one of the things I heard the Lord say is Mas- many are stuck mas uma das coisas que eu ouço Deus dizer é que muitos estão presos. at a crossroad. Estão como numa espécie de cruzamento. That's not a bad thing. Isso não é uma coisa má. I always tend to hear or see people Eu halted before the harvest. sempre vejo pessoas paradas e como que presas antes da sua colheita. And it's okay to admit that to God. E está tudo bem admitir isso diante de Deus. You're not where you were, Você não está onde estava, but you know you're not what you've seen promised before you. mas você sabe que estará naquilo que foi prometido diante de você. You know there's more. Sabe que há mais. You know there's more. Sabe que há mais. And if you're here on earth still Isto- breathing and alive, Está aqui na terra, ainda vivo e a respirar. God wants to give you your more. Deus quer dar-lhe mais. Don't let that desire in your heart just Não- Não deixe que esse desejo no seu coração stay dormant. que fique dormente. I'm not trying to say make it happen, Não estou a tentar dizer para que faça que isso aconteça. but I'm saying the anointing Mas, of mas God eu estou a dizer que a unção de Deus is on the go ye, está no ir the think ye, sorry. the thinking Do ye, pensamento, do pensamento. the heart to move with Him O in the ye. coração para se mover com Ele. So the word that I heard was Então a crossroads. palavra que eu ouvi foi cruzamento. If that's you, I want you to raise your hand. Se é você, eu quero que você levante a sua mão. Se você sente como que está num cruzamento onde há várias Risk-taking. caminhas de tomar riscos, Thank you for your honesty. obrigada pela sua honestidade. She's not the only one. Ela não é a única, But because of your honesty, the Lord mas says por He's going to shift your causa, path. mas por causa da sua honestidade, Deus Okay, diz we're que vai, going into the prophetic que vai now. mudar o seu caminho. E agora vamos entrar no profético. And when I say crossroad, I don't know if the word is translating the right way. Quando eu digo, para nós, crosswords é um entroncamento, onde temos é um Because- cruzamento, temos ruas para seguir, certo? Sim. Because what I'm seeing and Porque sensing o que eu vejo e eu sinto by the Spirit pelo Espírito is God saying, I want to push wind in your back. aquilo é que Deus quer soprar vento na sua retaguarda. It's the wind of the Spirit É o vento do Espírito
that has accelerated in the heavens. que é acelerado nos céus. Therefore, I need you moving in the earth. Então Ele precisa que você se Where mova na are my terra. miracles, signs, and Onde é que wonders? estão os sinais, milagres e maravilhas? Where's my light out there Onde where é que I está a needed to luz de shine? Deus lá fora onde precisa de brilhar? I felt it in the worship. Eu senti na adoração. I would feel it ebb and flow. Eu senti o mover. Ebb and flow. Eu senti o mover. This is not to make anyone feel bad, Isto não é para fazer que ninguém se sinta mal, but Prophet Gina, mas yes, a I profeta, did say. sim, eu disse profeta, a profeta Gena, Hers is like o fogo dela é como it's a simmering yet boisterous fire. é como uma caldeira que explode. God knows when to turn it on and turn it Deus off. sabe quando ligar e desligar. None other than Holy Spirit. Não, ninguém mais do que o Espírito Santo. Who we're going to talk about today? How many know Holy Spirit? Quantos conhecem o Espírito Santo? How many know Holy Spirit? Quantos conhecem o Espírito Santo? Okay. How Muito many bem. need a fresh blow, Quantos precisam de um soprar fresco? so to speak, of the Spirit? Assim, por falar no Espírito. That's what He's after. É isso que Ele está à procura. Okay? So, because when He comes in us, He's full. His Quando- fullness comes in Quando us. Ele entra em nós, a sua plenitude entra em nós. So when I just said the part of Então, awakening, o que eu disse acerca do avivamento, what He wants to do today is awaken the next level of Himself o in que Ele you. quer fazer é avivar o próximo nível dele em cada um. I see you looking at me, and all I see is these beautiful eyes. Vejo-vos olhar para mim com esses olhos lindos. But the passion Mas of a who He is, paixão de quem Ele é. we sing He's worthy of it all. Nós cantamos que Ele é digno de tudo. We sang Santo, Nós cantamos Santo, 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 because He is. porque Ele o é. Okay, now we're going to go to the Word of God. Agora vamos à palavra de Deus. And I want to go to John E 16. quero ir para João 16. God's going to move you off your crossroad today. Deus vai retirá-la do seu cruzamento hoje. God wants to move the whole ministry into its next. Deus quer mover todo o ministério para o próximo nível. Anna, I almost didn't want to say this to you. Ana, quase eu não queria dizer isto, To mas you and para ti, Pedro. para ti e para o Pedro. Because you're probably thinking, every time she comes, we get an assignment Porque, to move forward. porque provavelmente vocês pensam, cada vez que ela vem é sempre o mesmo. Temos que avançar, temos que avançar. Doesn't she know we're already doing a whole lot? Vocês já sabem que já estão a fazer muito mais? Yes, but Sim. to whom much is given, much is Mas a required. quem muito mais é dado, muito mais é requerido. God wants to breathe strength Deus quer soprar força into feeble knees and weak ankles. nos... Weak ankles tornozelos fracos, Deus quer fortalecer. and feeble knees. E joelhos fracos, Deus quer fortalecer. And He wants to do that by quickening you in the Spirit. E quer fazer isso acelerando-vos no Espírito. Before I go to John 16, Antes de eu ir para João 16, with as much as we have going on in the world today, com tudo aquilo que nós vemos acontecer no mundo hoje, I constantly hear Holy Spirit say, eu constantemente ouço o Espírito Santo dizer: stay seated, Melinda. fica sentada, Melinda. Stay seated, Melinda. Fica sentada, Melinda. Do you know what that means? Sabe o que isso significa? The Bible says we're seated with Christ in heavenly A Bíblia places. diz que nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. So although my flesh is down Então, here, ainda que a minha carne esteja aqui my embaixo, spirit is o seated meu with Him. espírito está sentado com Ele. No matter what happens, I hear Him go, stay Não seated. importa o que acontece, eu ouço Ele dizer: fica sentada. I almost was going to ask them for a chair, Eu quase pedi uma cadeira and I was going to sit down e eu ia ficar sentada. as a picture for you to see Como uma imagem para vocês verem what it means to stay seated. o que significa ficar sentado. Staying seated is a state of being, Ficar sentado é um estado de espírito, a state of mind, um estado de mente and a state of heart, e um estado do coração. knowing that you have confidence. Sabendo que você tem We confiança. sang that today, knowing that you have confidence in God. Nós temos confiança em Deus, dizemos todos os dias, nós temos confiança em Deus. So with that I mean, Então, no matter what's going on Com around isso, me, eu quero dizer que não importa aquilo My que está a mind is acontecer saying, à "Stay volta de seated." mim, a minha mente me diz: fica sentada. because the greater one who lives on the Porque inside of o me grande eu sou que vive dentro de mim has seated me and no one can unseat me me. sentou e ninguém me pode levantar de lá.
Amen? Yes, Amém? please say that. Sim, amém, por You favor. have to know that. Amém, você tem que saber isso. There's so much going on in my Há spirit and my tanta head right now coisa que se passa no meu espírito e na minha cabeça agora, that we get so used to in notes. que estamos tão habituados a apontamentos, a notas. But he's got to get out of me what I hear him saying Mas inside eu of me. tenho que dizer aquilo que ele está a dizer dentro de mim. This morning, Esta manhã, again, novamente, Prophet Gina, a profeta Jana, she said, she Ela read disse- from Philippians 4. ela leu Filipenses 4 And it said that I learned, e disse que eu aprendi, paraphrasing, parafraseando, how to be in plenty and in lack, como viver com muito e com pouco. with much and with little. Com muito e com pouco. Paul know how to be seated. Paulo sabia como estar sentado. Again, a state of being, a state of mind. Novamente, um estado de espírito, um estado da mente. When the power goes out in a country, Quando o poder é libertado num país, can you stay seated? você fica sentado. When war and rumors of war are moving all around you, can Quando, you stay seated? quando guerras e rumores de guerras começam a circular, você When the fica systems- sentado. Quando os sistemas Or governments say ou one thing, os governos dizem uma coisa, can you stay seated? consegue ficar sentado. Today, God wants to speak to the Hoje- places in you that are unseated. Hoje Deus quer falar a esses locais na sua vida que não estão sentados, não estão The aquietados. places of anxiety that keeps you up late at night. Os lugares de ansiedade que o mantém acordado durante a The noite. things that are after your peace. As coisas que tiram a sua paz. He's saying, take a seat. Ele diz: senta-te. Take a seat in me. Senta-te em mim. What I want to do today, O que eu quero fazer hoje, not Melinda, não é Melinda, but Holy mas Spirit, o Espírito Santo, is to rekindle and reawaken é reavivar, The truth- reacender a verdade. the truth of who Holy Spirit is A, on the inside of a you. verdade de quem o Espírito Santo é dentro de si. Jesus knew enough that we needed Holy Spirit when he was going away. Jesus sabia exatamente que precisaríamos do Espírito Santo quando ele fosse para o Pai. And at the end of John 15, E beginning of no 16, final de João 15, início de João 16, my Bible calls it the work of the Holy a Spirit. minha Bíblia diz que é as obras do Espírito, The work of the Holy as Spirit. obras do Espírito Santo. Let's go to John Vamos para João 15:26. 15, 26. João 15, 26. Do you want me to read it? Oh, I see something. Okay. When the advocate comes, Mas quando vier o Consolador, whom I will send to you from the que Father, eu da parte do Pai vos hei de You can enviar. read. Ok. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. he knew we would need help. Ele sabia que nós precisaríamos de ajuda. And it's a precious gift. Holy Spirit is not E a é it, but he's a um- precious gift. E o Espírito Santo é um dom precioso. O Espírito Santo não é uma coisa, é um dom precioso. He knew that he was going away, Ele sabia que ele iria para o Pai, but he needed his demonstrated power to stay. mas precisava que o seu poder demonstrador ficasse. He gave us a gift. Ele deu-nos um dom. We get happy about salvation, Podemos which we should, ficamos felizes e devemos ficar felizes com salvação. but that's just the beginning. Mas isso é apenas o início. I love the name of the ministry, Eu adoro o nome do ministério. supernatural. Sobrenatural. Supernatural. Sobrenatural. You cannot be supernatural without Holy Spirit living on the inside Você of you. não pode andar no sobrenatural sem o Espírito Santo habitar dentro We de say, si. demonstrate your power. Dizemos, demonstra o teu poder. So who's the power? Então de quem é o poder? Who's the power? Quem é o poder? Who's the power? Quem é o poder? Amen. Thank you. Amém. Obrigada. Thank you. Thank you. Obrigada. The power of O God poder de Deus wants to rekindle and revisit you, quer reacendê-lo, quer revisitá-lo to demonstrate His power para demonstrar o seu poder in a way that's unfamiliar. de uma forma que não é nada What was familiar. Holy Spirit's Qual, mission qual era a missão do Espírito Santo? or gift? Ou o dom do Espírito Let's go to Santo? John 16:12. João 16, 12. In between there, Jesus tells them that I have this gift. Entretanto, Jesus diz que tem o dom. I'm going away, but the gift will stay. Eu vou para o Pai, mas o dom He's- vai ficar. He's here for you. Ele está aqui por si.
In 12 he says, I have much No more to say to 12, you. no 12 ele diz: ainda tenho muito mais que vos dizer, More than you can bear now. mas vós não o podeis suportar agora. But when he, the Spirit of truth, Mas quando vier aquele Espírito da verdade, there's a lot of falsity out there. há muita falsidade aí There's a fora, lot of lies, há muita mentira, deception. decepção. We are truth bearers. Nós somos os carregadores da verdade. We are truth Nós bearers somos os carregadores da because verdade. of Holy Spirit living Por on the causa do inside of Espírito us. Santo que vive dentro de nós. Let your truth come out. Deixe que a sua verdade saia. Let your truth be demonstrated. Deixe que a sua verdade seja Let your demonstrada. truth be manifested. Deixe que a verdade seja Let manifesta. your truth be Deixe que a awakened verdade now in the seja name of avivada agora Jesus no nome de Jesus. so that he demonstrates his Para power que Ele demonstre o seu poder in your home, na sua casa, in your countenance, no seu in your continente, spirit, no seu in your espírito, walk, na sua in your caminhada, talk, no seu falar and on the inside of you. e dentro de si. Calm down, Melinda. Calma, Melinda. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. He guides you into truth to then be truth. Ele vos guiará na verdade para serem verdadeiros. He will not speak on his own. Ele não falará de si mesmo, You can read mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. through 15, please. 15, por favor. Do you want me to read 14? 14. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. I'm going to ask you to stand for a minute, please. Vou pedir-vos para se levantarem por um minuto, para ficarem de pé por um minuto. Earlier this morning, I felt the Spirit of God moving strong in here, and He has not left. His presence not Cedo, left. esta manhã, eu vi um mover muito grande do Espírito Santo aqui. Ele não saiu, ele não se moveu e ele não vai I'm sair. going to need you to move quickly with me. Vou precisar que seja rápido. I hear the Lord saying, I'm coming to guide you. Ouço o Senhor dizer que eu venho para vos guiar. I'm coming to lead you in a way that you're Venho not para familiar vos of. liderar numa forma que não é familiar I'm para coming to give vocês. many of you a spirit Venho para dar a muitos de vocês um espírito of awakening de avivamento that I then want you to take back into que your depois communities. quero que levem para a vossa comunidade, para os vossos bairros. For those of you that are business people, Para aqueles que são pessoas Please de raise your negócios, hand. por favor, levantem a mão. are there any business people in here? Quem tem negócios, pessoas de negócios, por favor, levantem a mão. Are there any entrepreneurs who want to do business? Há aqui alguém que quer fazer negócio. Please raise your Por hand. favor, levante a mão. Know that you're called for it. Raise your hand. Sabendo que você foi chamado para isso, God levante a is sua saying your mão. finest hour is coming. Deus diz, a sua melhor hora está chegando. Some of you have had projects in mind that you put away on a Algum- back shelf. Alguns de vocês já tiveram projetos na sua mente que depois colocaram na prateleira. The Lord is saying, pull it out, Deus diz, tire-os agora. pull it out, Tire-os agora. blow the dust off of it. Limpa o pó de tudo isso. It's not that you were wrong. Não é que você esteja errado. Your timing was off a little O seu bit. tempo é que não estava certo. There's some of you who have asked the Lord to let you Alguns de see vocês que pediram a Deus para que os deixasse ver miracles manifest in your milagres home. manifestantes na sua casa. The Lord is saying, I want to breathe Deus on that diz, again. eu quero respirar, quero soprar nisso I'm novamente. breaking you forth Estou a empurrá-lo para a frente and beyond your earthly e limitations. para além das suas limitações terrenas. I'm wanting the awakening of God. Quero que o avivamento de Deus, I'm wanting His Spirit, and I quero see que o seu Him. espírito, e eu vejo I see Him manifesting Ele His glory Ele over in manifestar a that sua side. glória naquele lado. The Lord is saying, I want you to Deus break off diz, the quero complacency. que saia da complacência. See, remember I said I'm seated. Lembre-se que eu disse que eu estava So sentada. you're seeing Melinda's shell down Agora here. está a ver a Melinda aqui. But the Spirit Mas o man espírito is moving in a totally different está a realm. mover-se num âmbito completamente diferente. Back to the businesses. De volta aos negócios. The Lord is saying, I am Deus, sending your need. Deus diz, eu estou vendo a sua necessidade. And just like I stepped into the right place E yesterday, tal como eu entrei no lugar certo ontem, that caused God to pull
on the E gift in isso me. provocou para que Deus impulsionasse He's o seu saying, dom "I'm em mim. needing you. Ele diz, eu preciso de I'm você. needing you Eu preciso de você to take a risk and trust me again. para tomar o risco e confiar em mim novamente. I'm needing you this week, Eu preciso de si esta semana, even to take me at my word mesmo para se levar à minha palavra and watch me demonstrate e ver-me demonstrar through you através de si what I need to be o displayed in que the eu earth." preciso que seja feito na terra. Oh, so you've asked me to demonstrate my power. Você me pediu para que eu demonstrasse o meu poder. 1 Corinthians 4:20 1 de Coríntios 4:20 says that the kingdom of God is not mere diz terms, que o reino de Deus não é not mere words, apenas palavra, but the demonstration mas a of my demonstração power. do meu poder. I want to Eu demonstrate quero my demonstrar power. o meu poder. Will you let me demonstrate Você my deixa que eu power demonstre o meu poder. through you in this hour? Sorry. Through you in this hour. Agora mesmo, nesta hora, Will you let me be who I desire Deixa- to be through you? você me deixa ser aquilo que eu quero ser através de si. Many of you, your hearts are longing. Em muitos de vocês há um desejo no vosso You coração. know that God said, I've called you Você for more. sabe que Deus os chamou para mais. God is saying, I want Deus you to diz, come out. eu quero que você saia. Come out wherever you Saia, are. saia onde está. Can I come down? Posso descer? You may not feel him now, but you Pode have não no senti-lo peace. agora, mas você não tem paz. Peace goes now in the A name paz- of Jesus. paz agora no nome de Jesus. We speak now to troubled Falamos minds. agora We a say, mentes hold your head up, turbulentas. young man. Levanta a You tua are called cabeça, for more. jovem. Foste You were chamado sent para here for mais. more, not Foste just to enviado sit, para but aqui God para is saying, mais, I'm não calling para you out in sentar. this Mas hour. Deus diz, eu I te chamo want your nesta hora. infilling to be Eu filled quero with que me. sejas cheio I com o meu want you to espírito. demonstrate Quero que miracles, demonstres signs and milagres, wonders. sinais The e Lord maravilhas. says, oh, it's E not Deus too late. diz, e não é You're muito not the wrong tarde. one. It's Tu não not a és o mistake. errado, não é You um don't erro. look like others Tu look or não think you és como should, os but He outros, wants to mas Ele demonstrate quer through you in a way demonstrar that He's através de not. si de uma forma que nunca fez. Oh God, oh God, oh God. Deus. Let it go. You got it all together in Você your tem mind. tudo junto na God sua said, now I'm about to mente. Deus disrupt diz all that agora, you eu think you destruo are. tudo aquilo que For você you pensa are a que é. healing Porque agent in the você é earth. um I agente have need curador of na thee terra. to Eu preciso demonstrate de my si para power. demonstrar o meu poder. Yeah, let it go. Deixa sair, deixa sair, deixa sair. Yes, you, he's saying. It's you. Sim, és tu. It is you. Sim, és tu, é o que You are ele the diz. one. És tu, tu You és are the aquela. one. Tu és aquela. Oh, you followed. Você seguiu. You followed Naomi Você seguiu at a Naomi distance, but na he said you're distância, been the one mas that I want ele in diz, this és hour. tu aquilo que eu quero Arise, nesta Deborah, hora. into your next Levanta, place. Débora, no teu Arise próximo and lugar. move. Levanta-te e move-te. Thank you, God. Obrigada, Thank Deus. you, God. No longer do Obrigada, you hide Deus. behind a Nunca mais te badge. escondes. The Lord said your Nunca debut mais- season O is coming. tua I need you temporada up está a and chegar. Eu out. I need you preciso de ti. quickened. I Preciso feel the de ti. rumbling in your belly. He said, Sinto, let it go. sinto na tua, Let it no go. teu Let it ventre. Deixa go. sair, I deixa have sair. come to give you life Eu and vim life para te more dar vida e abundantly. muito mais Let vida it go and abundante. then Deixa demonstrate sair. who I want to be in Demonstra the quem earth. eu quero ser na In the name terra. of Jesus. No nome de Jesus. Satai erere boko shatai ramba baba satata sheti ketari arabaso he kanda yalele bandoro boko shayale diato. Oh, my dear mother, Minha querida mãe, your prayers have come before as the Lord suas orações chegaram diante de as a Deus sweet smelling como savor. cheiro suave. I want to strengthen your back and lengthen your cord. Quero fortalecer Your as suas days, costas, o seu corpo. your greater Os seus days are dias, ahead of you. os seus melhores dias estão na sua frente. Your prayers have come As before suas, him. as suas as orações vieram seeds diante dele. and offerings of remembrance. Sementes e ofertas. The Father says thank O you. Pai diz obrigada. The Father says O Pai thank diz you. obrigada. When you were misunderstood, Quando você não He sabia o said, que "I fazer, understood Ele diz, eu entendi-te. for all the loss, I'm going to Por give you toda a gain. perda, eu te vou dar ganhos. He says, I love Ele you diz, eu te amo. with an everlasting Com love. todo o amor. Be strengthened, Ser fortalecida. for you will see the seeds. Porque vai ver as That you've sementes sown in a que past você season. tem semeado numa má temporada.
When you step back in your door, Quando você chegar à sua porta, there's a divine meeting. há uma reunião divina. There's a divine Há um encounter. encontro divino. A divine encounter. Um encontro divino. Hikataprosa vadakashatai. Libranda sevekatondo yerelilebasoto. Rabas. Ah, yeah, you knew he was Sim, coming, sim, didn't você you? sabia que You ele knew vinha, he não was coming. sabia? He Você said, sabia que ele He said, I vinha. was coming after Ele you. disse, eu venho I've been atrás de coming si. after you for a Eu venho while. atrás de si He por said, algum yes, now tempo. step Sim, up, step agora out, and step levanta-te, with levanta-te me. e fica Step comigo. lockstep. Levanta-te e fica comigo. Cadence upon cadence. Cadência Move de volta with de me. cadência, novo Don't comigo. deny who I Não want to be negues through you. quem eu quero Let me ser através de demonstrate. si. Deixa-me Receive demonstrar. the filling, the Recebe o infilling, enchimento. the refilling, Recebe o the enchimento. in-time filling, the Recebe o strength enchimento filling. dos He últimos said, I've tempos. seen your lack, Eu but tenho now I've come visto. to give you the Eu greater. tenho visto. E It agora may venho-te not dar look o like maior. anyone else's, Pode não but parecer I've come como to mais give it to ninguém. you. Mas He eu said, venho dar-te Anna, a you've ti. been in the temple a Ana, long tens estado time, no templo but há I'm calling you now tempo to move longo, up mas and agora out te and chamo para te into. levantares. Your prayers As tuas do orações, move as me. tuas orações moveram-me. Both in this country and the country of Neste your país origin, e no your teu prayers país do de move. origem, as Quicken tuas her life. orações se Quicken moveram. her life, Vida, God. vida, Senhor, acelera a sua vida. He didn't even have to touch you. Ele nem precisava de te tocar. God says thank Obrigada, you. obrigada. Deus diz You obrigada. tried to understand a whole Você lot of tentou things. He entender said, but I muitas want you to move coisas, by mas your Ele heart. diz, eu quero que se mova pelo seu coração. Move by your heart and by the Mova-se pelo Spirit. seu coração, mova-se pelo seu espírito. Strengthened. Força. You have a call on your life that's Você tem greater uma than what you chamada want. sobre a sua vida que é muito maior do que aquilo que And você it's quer. not traditional. Não é tradicional. When I say that, it's Quando eu different. digo God isso, wants é you to be diferente. different Deus quer que você seja diferente. because He wants to reach the different. Porque Ele quer te chegar aos And He diferentes. can't do that whenever the people E just Ele não look pode the fazer same, isso sound quando the as same, pessoas são o walk mesmo, the same. caminham o mesmo, falam o mesmo. He said, "Let it go, Ele diz, deixa sair. so that I can grow through Para que eu you, possa crescer so that I através de can ti. be in you and Para que through eu you, possa ser em ti e através de ti. who I've called you to be." What's your Para que eu name? te chamei para ser. Qual é o seu nome? Joel. João. Joel. João. God calls you today. Deus o chama hoje. He called you into your place today. Ele chamou na sua casa hoje. It's not about what you've done or not Não done. é sobre o que você fez ou não fez. Be strengthened and go Seja forth. fortalecido e siga em Says the frente, Spirit of the diz o Lord. Espírito do Senhor. Healing. Cura. Healing from the top of your head to the Cura soles of your desde a feet. ponta da sua cabeça até a ponta dos seus pés. You're not forgotten. Você não foi esquecida. And the demonstration of how Na you're healed demonstração de como você will é then curada, cause you to go Ele forth te into encoraja a others. seguires em frente. God said, I want to Deus reawaken. diz, eu quero reavivá-la. Ah, desaboho. Menda yaleba sheko, right there. Riboso. Imana isa. Munda yalabosa kaya. Your promises are not As forgotten, suas says the promessas não Spirit of estão the Lord. esquecidas, diz o Espírito de Deus. Your spirit O seu Espírito was crying for today. estava clamando por hoje. Your spirit was made to O seu move with today. Espírito era para se mover hoje. Obey. Obedeça. Obey. Obedeça. Obey. Obedeça. Obey. Obedeça. Hasai. Mista yalabo honda yalabashai. Hey. Olá. Harebokosa andai. Oh yeah. Sim. He's already working on you. Ele já está a trabalhar em si. Don't try to figure it out. Não tente entender como. No one is too young or too old or Ninguém exempt. é demasiado velho, demasiado novo ou He wants you excepcional. to transform the places Ele, that you've been. ele quer que você transforme os locais But onde he's calling esteve. you into new Mas Ele territory. está a chamá-lo para um novo território. He says, be not afraid. Ele diz, não tenhas medo. Just as I said unto Tal Joshua, como eu disse a be José. bold and very Ser courageous. corajoso Be e bold audaz. and very Ser courageous. corajoso e Be audaz. bold and Ser courageous. corajoso e audaz. Do not see their faces when I have you speak. Não vais ver as caras deles quando eu falar. I just need you to obey. Só quero que você obedeça. And remember, you're seated. Today E he's mantling lembra-te que you. estás sentada. Hoje Ele te está cobrindo. Oh yes, Anna, he's changing the garments. Sim, Ana, Ele está a mudar os mantos. Your garment has O changed as seu a mantle. o seu manto está a ser mudado A mantle of grace. para um manto de graça. Ooh, a mantle of light. Um manto de luz. A mantle of power. Um manto de poder. A mantle. Um manto. Receive. Recebe. Receive. Recebe.
Higher. Hurabasa higher. 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 Set your sights higher, he says, on me. Coloca os teus olhos no, Set os your olhos no sights alto. higher Coloca on os teus me. os olhos no alto em mim. I'm hearing Isaiah 11. Estou a ouvir Isaías 11. The manifold wisdom of God A manifestação da sabedoria de wants to Deus. demonstrate Ele himself quer through you. demonstrar-se através de ti. The manifold O wisdom. manifesto da sabedoria. He says, if any of you lack, Ele diz Wisdom, que tinhas ask of falta me. de sabedoria. Pede-me sabedoria a mim. it's wisdom. É sabedoria. It's wisdom. É sabedoria. Say ba 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 sha ta ta ta. Oh, flaming one. Oh, há uma chama. Flames of fire. Há uma chama de fogo. Flames of fire. Chamas de fogo. God said, I want to give Deus you diz, eu quero dar extended times tempos estendidos of refreshing in the de presence of the Lord. refrescamento na It's minha His presence that is presença. going to É a catapult presença you que vai levá-lo além into your next place. para o seu próximo lugar. So many looked at you as a Muitos strange one. muitos But olham God para said si you're como not algo strange. estranho, mas Deus diz, você não é You're estranha. unique. Tu és única. You're unique. Tu és única. You're fearfully and wonderfully made. És maravilhosamente feita. And I need you to E eu grow preciso que cresças into who I called you to be. para quem eu te chamei para seres. Because see, it's only that way Porque é that we're the apenas dessa authentic people forma that He's que called us somos to be, autênticas pessoas que Ele nos that we chama can para reach ser. the ones that He Que wants to podemos reach. chegar àqueles que Ele quer chegar. So no, you're not strange. Então não, você não é estranha. You're different. Você é diferente. Your difference is Você é me. diferente em mim. Your difference will take A a tua territory. diferença vai levá-la a um território. Your difference will change your A family. tua diferença vai mudar a sua família. We break imposter syndrome off Agora of you now in the name of quebramos o Jesus. síndrome do impostor agora no nome de Jesus. They don't define you. Eles não te definem, I define eu you. defino. God, I thank you. Deus, obrigada. Thank you. See what happens when we have a corporate demonstration Veem o que acontece quando temos uma demonstração corporativa of who God wants to be de in us quem and through Deus us. quer ser através de nós. So now what you need to know is He's in the room. Agora o que você precisa de saber é que Ele He's está in na the sala. room. Ele está na sala. And whatever you need to E o ask que quer que Him. você precisa de And pedir a Ele receive what e He wants to receber release o que in you. o que Ele quer libertar em si. You may be seated if Podem you can. sentar-se se conseguirem. Kidney problems. Who has kidney problems? Quem tem problemas de rins? Problemas de rins. Quem tem problemas de rins? Please stand. Por favor, levante-se. Por favor, fique de pé. Quem tem problemas de Okay. rins? So that's linked with your emotions. Agora isso está ligado com as The suas kidneys emoções. house the emotions. The Father's Os saying, let it rins go. têm as emoções e Deus If diz, you'll deixa let it ir. go. Se você deixar ir, If you will let it go, se você deixar ir, se você whatever the libertar it is, o que you and quer Him que know é, what the it is. No one else has to know. você sabe aquilo And que Ele if you tem para don't si. know, Ninguém precisa de saber o que é. E se I você am não so sabe, sorry. that's fine. If you don't know E what se it você não is, sabe o que é, you ask the Father what is peça it. ao Pai o que é. When the kidneys are housing that stuffed Quando, emotion, quando os rins empreendem as causing your nossas body to emoções, change. faz com que o nosso corpo se feche. today there's a grace. Hoje há uma graça. There's a grace. Há uma graça. There's a grace. Há uma graça. There's a grace for Há uma healing. graça para cura. Ah! Ah! Father, we thank you that we relieve Pai, the, te agradecemos the report of the Lord. o repertório do Senhor. The Lord says, Deus diz, shame is gone. a vergonha se foi. Yeah, it's gone. Sim, Rejection foi. is A gone. rejeição se foi. Abandonment is O gone. abandono se foi.
And I'm replacing E it agora estou a reposicionar with my truth. com a minha verdade. I'm replacing it with Estou a healing. reposicionar com I'm cura. replacing it with Estou a joy. reposicionar com alegria. I'm replacing it Estou a with reposicionar joy. com alegria. Joy unspeakable. Alegria incalculável. We go back to the age of 12 Voltamos para a idade dos 12 anos. and we pull you forward into your now. E te movemos para até o agora. And we say, God, E dizemos, Deus, thank you, God, obrigada, Deus, for your healing power pelo and teu poder demonstration de cura e demonstração. that you freed her to free Que a others. libertaste agora e vais libertar outros. Lift up a shout to the Lord. Levantem um clamor a Lift up a Deus. shout to the Lord, Levantem um clamor everyone. a Deus. This may be unusual Isto for some of you, pode não ser familiar, pode ser inusual para but alguns. this is what God shows Mas me in isto my é o prayer que closet. foi o que Deus me mostrou na minha oração. We come to church and we Que se leave, viermos à igreja e sairmos and no one is e changed. ninguém mudou, ninguém foi mudado. What good is it for God? Que bom é que é isso para He Deus. wants to demonstrate Ele who quer He is. demonstrar quem Ele é. He wants to bring the mirage. Ele quer trazer. You know the conferences you see in big stadiums? Vocês sabem as conferências que vocês veem em He grandes wants to estádios. do that here. Ele quer fazer isso aqui. Yes, in Sim, Aveiro. aqui em Aveiro. He wants that Ele stadium quer esse estádio filled with cheio de people pessoas. that need His healing, A necessidade para cura. that need to know about who He Eles is. precisam de saber quem Ele é. And He will use this E remnant Ele in the vai room. usar este remanescente use nesta this sala. remnant in the Ele room vai usar o remanescente nesta to be the sala ones to para activate and ser demonstrate aqueles His para ativar power. e demonstrar o seu poder. He will use your Ele children vai usar os vossos and your filhos children's e os children filhos dos seus filhos to demonstrate para demonstrar who and what He wants to. quem e o que Ele quer ser. Don't let the enemy Não deixes que o inimigo take from you what He's did. tire aquilo que Deus tem feito. Take from you what God has given today. Tire aquilo que Deus lhe deu hoje. God, we thank you. Deus, te agradecemos. We bless you. Te abençoamos. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Obrigada, Senhora. This is what this scripture looks like in action. Isto é o que a palavra é em ação. Holy Spirit takes from the O Father Espírito Santo recebe do Pai and reveals unto us. e revela-o para nós. God wants to turn grief. Deus quer transformar sadness into lamento joy. e tristeza em alegria. God loves us enough to stop for the Deus one. ama-nos tanto para parar apenas por uma pessoa. Will you stop for the one? Você parará por uma pessoa? He says, I'll leave the 99 Ele diz, eu deixo as 99 and go after the one. e vou atrás daquela única. I'm not coming to myself because I don't want to come to myself. Não quero chegar a ser eu mesma porque não sou eu mesma. But God said He wanted encounters in this room. Mas Deus diz que Ele quer encontros nesta sala. And the thing about an encounter E o interessante sobre um encontro is it forever changes your life. é que muda para sempre a sua vida. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Okay, I want to go to 1 Quero ir Corinthians. para a 1 dos Coríntios 1 Corinthians 2. 2. 1 aos Coríntios 2. Thank you. Obrigada. What I feel like Paul Eu sinto que Paulo so adequately described como Paulo descreveu in 2 na Corinthians 2 1 aos Coríntios 1 through about, até well, it's all of this. When you have time, please quando read 1 tiver, Corinthians quando 2. tiver tempo, por favor, leia 2 All of aos it. Coríntios, first or second? 1 Corinthians 2. Primeiro aos Coríntios 2, All of it. todo o capítulo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, completo. Yes, yes, yes. So if you can read all of 2, I love Se it. puder ler o capítulo 2 todo, eu adoro o capítulo 2. We'll try to start with through 5 right Vamos now. tentar ler até o 5 por causa do tempo.
Do you want me to read? Yes, please. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em franqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. That's me. Isto sou eu. I don't come to you Não venho a vós with eloquent words of man's wisdom, com palavras muito formais, muito bonitas, com o conhecimento dos homens, but I come to you, mas venho a vós. and I don't come to persuade you. E não venho para vos persuadir. I come to you Venho a vós as a willing vessel, como um vaso pronto a obedecer, a servant, um servo, uma serva, wanting to demonstrate who he is, querendo demonstrar quem Ele é, to awaken who he is, para avivar quem Ele é. so that your faith É então que a sua fé may not rest on human wisdom, possa não se apoie em sabedoria humana, but on God's power. mas no poder de Deus. Now, if we would go on Agora, se continuarmos through 6, até no 6, probably 2:6, through the rest of it, até o resto do capítulo todo, it shows you how Paul had this wisdom. mostra como Paulo tinha esta sabedoria. This wisdom came to him Esta sabedoria veio a by ele the Spirit of pelo God. Espírito de Deus. Back to where we started in John this Onde morning. começamos em João esta manhã. I said it to someone. I believe that I heard the Lord speak it over there. Eu ouvi Deus falar ali. Eu disse a alguém: The imposter syndrome. o síndrome do impostor. Maybe older people don't have that. Talvez pessoas mais velhas não tenham isso. Maybe they do. Talvez tenham. But we have to pray for our younger Mas generation. temos que orar pelas nossas gerações mais novas. Because rather than see Porque- and try to copy people, Porque em vez de verem, eles tentam copiar as pessoas. God made you the best version of who He created you to Deus fez a melhor versão de be when si. that sperm and egg met. Quando o esperma e o ovo se juntaram. And for those of you He did not touch personally, E para esses que Deus não tocou pessoalmente, He touched you Ele supernaturally tocou sobrenaturalmente. if you let Him. Se você deixar. And He won't stop touching. E Ele não parar He de won't tocá-lo. stop touching. Ele não parar de tocá-lo. Because this room has been Porque earmarked. esta sala, This room has been encircled porque esta sala foi cercada as a womb of sort. como um ventre. Do you know what a womb is? Sabem o que é um ventre, certo? Esta sala é como um ventre. Do you know what the purpose of a womb Sabem is? qual é que é o propósito do ventre? Today He said, I want to birth out the miraculous. Hoje Ele disse, hoje eu quero fazer nascer os milagres, o If you will milagroso. be a risk taker, I want to Se birth você the tomar o miraculous. risco, eu quero fazer nascer o milagroso. I want the encounter of Quero o encounters. encontro dos encontros. I watch you almost every Sunday. Eu vejo-vos quase todos os domingos. I really do. Eu vejo mesmo. And as I'm watching, I'm E praying. enquanto eu vejo, eu estou orando. I don't just come when I come. I pray Eu for não you when I'm venho not porque eu here. venho. Eu oro por vocês quando eu não estou aqui. Because I know what God showed me the Porque eu first sei day. o que Deus me mostrou no I primeiro may dia. not know you all by name, Posso não conhecer-os todos pelo nome. but I know the work that God has Mas eu begun sei do trabalho que Deus tem must começado. continue on with more than them, E Ele tem que continuar com mais. with more than the faithful ones that are here. Mais com aqueles fiéis que estão aqui. Many of the faces I've seen. Muitas das caras eu já You, vi. sir, sitting on the corner, have O been a Senhor faithful one. sentado no canto tem sido muito fiel. And God says thank E you. Deus diz obrigada. God says bless you Deus diz te abençoo 1,000 times 1000 more. vezes mais. That's Deuteronomy É 1:11. Deuteronômio 1:11. So in this womb, I'm Então, asking the neste Lord. ventre, eu peço a Deus. And if you'll stand, E se você ficar de pé, I didn't get to half of what He has. eu não cheguei nem a metade do que Ele But guess tem. what? I can make tapes. Mas we can do something. podemos fazer gravações, podemos fazer alguma coisa. What I would like to end, how I would like to hear Him. Como eu gosto de ouvir a Deus. And he said not the word end. E Ele não disse a palavra fim.
He said, how I want to E begin. ele diz, como eu quero começar. That's very different. É muito See, diferente. that's a whole nother. That's outra one of the coisa. ones I had pulled out. Essas eram as notas que eu tinha. He just began to give me this insight and revelation Deus começou a dar-me esta revelação, esta visão on God's perspective. da perspectiva de Deus. God's perspective is so A, different than a ours. perspectiva de Deus é tão diferente da nossa. So it says in Isaiah 11, Diz em, Isaiah 55, diz em Isaías 56, 8 through 9, do 8 ao 9, your ways are not my ways. os vossos caminhos não são os meus caminhos. Your thoughts are not my Os vossos thoughts. pensamentos não são os meus They're pensamentos. higher. Eles são mais altos. And what Melinda has done E o que a Melinda fez is I've learned to just go the higher é way. simplesmente aprender a ir ao I mais began to alto. go with the higher thoughts. Quero encontrar-me com os pensamentos mais altos. And so he's saying now this is not E the ele diz ending. agora que isto não é o fim. Yes, it's the end of this service. Sim, é o fim do serviço, o fim But da it's the reunião. beginning Mas é o início of your next level of awakening. do seu próximo nível de avivamento. Your next level of pushing O into and próximo through. nível de ir mais além, através de todas as dificuldades. But you have to do it his way. Mas você tem que fazê-lo à maneira de Deus, à forma de Deus. As we stand and go out today, Quando sairmos hoje, go out in your new. saia no seu novo. And I have to rephrase this E eu tenho que parafrasear isto. because the Lord said, Melinda, Porque o Senhor diz, Melinda, what's new to o you que é novo para ti is next to me. é o próximo para mim. Let me explain. Deixe-me explicar. I stepped up here today. Eu cheguei aqui hoje. It wasn't new, Não foi novo, but how he processed it is new. mas o processo que Deus fez But foi it was his novo. next for my life. Mas era o seu próximo passo para a minha vida. Because he's Alpha and Omega, Porque Ele é o Alfa e o Ômega. he's already written my story. Ele já escreveu a minha So história. that's the same for each one of Então é a us. mesma coisa para cada Now um de when you vós. begin to step out, Agora, quando você for, know that you're stepping out saiba que você vai into your next assignment, na sua próxima missão, your next level, no seu próximo nível, your next portion of na sua truth. próxima porção de verdade. But there's one thing. Mas há uma coisa, You're not going to be any powerfully não vai ser poderoso or powerful ou poderoso in public no público, em than you público are in private. do que você é em privado. Ou seja, não vai ser mais poderoso em público do que aquilo que você é em privado. Do you understand what I'm saying? Entendem? God is wanting more of you Deus quer mais de si in your private time. no seu tempo privado. But if you remember how he started Mas it, se você se lembrar de como ele começou, he said practice is over. ele diz, a prática terminou. If pastor was to ask you today, Se o pastor vos pedisse hoje, will you minister tomorrow? vai ministrar amanhã, What would be your answer? qual seria a sua resposta? Because realize it may be God speaking through you. Porque pode ser Deus a falar Normally através we de si. hope it is God speaking through them. Normalmente nós sabemos que é Deus a falar através deles. They just obeyed. Eles simplesmente obedecem. This room, Esta sala. look at your neighbor. Olhe para o Hate seu that. vizinho. And I don't like that phrase. Olhe para o seu vizinho. But look at the person Olhe next para to a you. pessoa que está do seu lado. You know what? We're going to stop that. Sabe porquê? Vamos parar? Change. Mude de vizinho. Speak That is- to yourself. Fale para si mesmo. Mude o Speak vizinho. to Fale para você yourself. mesmo. Fale para si mesmo. And be honest with E yourself. seja honesto consigo mesmo. Are you ready for your next? Está pronto para o seu próximo? Are you ready for what's required of you in your next? Está próximo para aquilo que vai ser requerido de si no seu próximo? So I'm having this whole conversation with the Estou a Lord. ter esta conversa interna com Deus. Because I know I heard him say something Por- about the stadium. Porque eu sei, ele falou algo sobre o estádio. It's not that I've lost my mind. Não é que eu fiquei doida. No, I haven't. Right. I haven't. Eu não fiquei doida. And if I did, I lost it for him. E se eu fiquei, foi por ele And that's ou para okay. ele e está tudo bem. You can say, but how will that Você happen? pode dizer, mas como é que isso vai acontecer? Get the how out of your head. Saia da sua cabeça. Amen. Amém. Get the how out of your Saia head. da sua cabeça.
If I sat in my house, Se eu me sentar em minha casa, HOWS, I would still be that little girl somewhere in a small town ainda seria aquela criança numa cidade pequena in Long Island, New York. em Long Island, Nova York. Get the how out of your mind. Saia da sua cabeça. And that's for a lot of people that are planners. E isso é para aquelas pessoas que são planeadoras, que It gostam doesn't de mean planear. don't plan. Isto não quer dizer que você não faça planos. God gives us plans, Deus nos dá planos. but we have to leave the outcome to Him. Mas temos que deixar o resultado para Ele. And don't let your how stop you. E não deixe a sua casa pará-lo. How old I am, A sua idade pará-lo. How young I am. Que idade eu tenho? Que How novo big sou? I am. Que grande sou? how small I Que am. pequeno sou? God already knew all of that. Deus já sabe tudo isso. He knew every last Ele sabe tudo. detail about our Todos os lives. detalhes das nossas vidas. So when you step out today, Então, quando você sair hoje, you're stepping out awakened. vai sair reavivado. You're stepping out awakened. Vai sair reavivado. I think his name is Robert Frost. He's Eu a famous. acho que o nome dele é Robert Frost. He was a famous philosopher. Era um filósofo famoso. And I was studying leadership. E eu estava a estudar sobre liderança. And I came across a quote. E eu deparei-me com uma frase. And the quote said, E a frase dizia: I am not a teacher, não sou um professor, but an awakener. mas um avivador. And I said, Jesus, that was you. E eu disse: Jesus, esse eras tu. So I adopted that. Então eu adotei isso. And when he tells us to be salt and light E quando ele nos diz para sermos sal e luz, in Matthew, em Mateus, that's what he's saying. é o que ele está a dizer. I need you to be the light that awakens the Eu world. preciso que você seja a luz que incendeia o mundo. As we're coming up to, Enquanto continuamos, the country calls it what? Saint Jean? Celebration of Saint Jean? o país chama esta época da celebração do São João. For some reason, I've been in this country Por alguma razão, eu tenho estado neste país the last 5 nos years últimos 5 anos, on Saint Jean. nesta altura, no São João. But I wanted to be Mas eu queria Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. On top of all of those. No cima de tudo Jesus. isso. Jesus. On all of those. Em cima de tudo isso. Jesus. So that's a reversal of thinking. Isso é We go o out reverso do today pensamento. Nós vamos hoje in the fullness e a plenitude of birthing the miraculous, do nascimento do milagroso, of the finished work da obra terminada of Jesus de Christ. Jesus Cristo. And we don't have to look sad doing it. E não temos que ficar tristes com Rub isso. up next to Pastor Gina. Olhem para a pastora Okay, Gina. I used American vernacular. Catch the joy of the Lord. Ok, apanhem a alegria do Senhor. Yeah, don't rub up next to her. They're looking at me Não, like. So that's an idiom. é um idioma que nós dizemos. What I was trying to say is joy O que eu should be estava a dizer contagious. é que a alegria deve ser contagiosa. Better? Is that Melhor? better? Joy A alegria should be deve ser contagious. contagiosa. That joy is not based on circumstances. Essa alegria não é baseada nas circunstâncias. Happiness is. A felicidade é. Your joy should be based A on alegria Jesus. deve ser baseada em Jesus. And that does not change. Isso não muda. Jesus is joy. Jesus é alegria. And so this week when you go Então and you're esta off semana, quando você for on holiday no feriado, and everyone's saying e Zinjao, todos dizem São João, we're saying Jesus. nós Amen? dizemos Jesus. Amen. Amém. Amen. Father, I just thank you for today. Pai, te agradeço por hoje. I thank you that you already Te knew agradeço porque tu já sabias where each one of us would be onde cada de nós estaria. before the world was framed, Mesmo antes de o mundo ser formado. before the foundations of the earth was Antes laid. das fundações da terra serem formadas. We thank you that Portugal Te agradecemos que Portugal now comes under agora vem debaixo the mandate vem debaixo do mandato of de
Psalm 24. do Salmo 24. Psalm 24 says, Salmo 24 diz: Who is this King of glory? Quem é este Rei da Glória? The Lord strong and mighty. O Senhor forte e poderoso. He is the King of glory. Ele é o Rei da Glória. From the north of Portugal, Do norte de Portugal south of ao Portugal. sul de Portugal, from east do and oeste west, ao oeste, the borders as are fronteiras surrounded estão cercadas by the King of pelo glory. Rei da Glória. This ministry and this Este womb this ministério morning e este ventre nesta manhã will demonstrate vão demonstrar the King of o glory. Rei da Glória. No matter what's going on, Não God, importa o que está a acontecer, We thank you Senhor, that nós te we'll agradecemos e nos lembraremos to be seated. de estarmos sentados. We thank you that that Te seated place agradecemos que esse lugar de sentado is what you called us to. é onde tu nos chamaste. We're seated with you in heavenly Estamos places. sentados contigo nos lugares I celestiais. thank you that the Te blessings agradecemos que as bênçãos of 1,000 times more, são 1000 vezes maiores. the blessings of miracles, As signs and bênçãos de wonders milagres, sinais e maravilhas are just a byproduct são apenas um pequeno produto of us being the de King's nós daughters sermos os and filhos sons. dos reis, and sons. filhos e filhas do rei. And we thank you E te agradecemos for today. por hoje. We thank you if we don't Te understand, agradecemos porque não entendemos, but we know that we've been with you. mas sabemos que We estivemos know that we've contigo, been touched by sabemos you, que fomos tocados por ti and we know that we're the better e for it. sabemos que somos melhores. Father, I ask that you dry every tear Pai, te peço para que seques toda a and lágrima replace it with joy. e que enches todo o lugar I com ask that alegria. you quiet every fear, Te peço para que acalmes todo o medo, because God has not given us the spirit of fear, porque Deus não nos deu um espírito de medo, but of power, love, and a sound mind. mas um poder de espírito e de mente sã. Until we meet again, Até que nos encontremos de novo. may the glory of the Lord Que a glória de Deus overshadow, sobreponha, overtake you, o leve mais alto and surprise you e o surpreenda in miraculous ways this de week. formas milagrosas esta For semana, His glory, para a sua glória, for His glory, para a sua glória, for His honor, para a sua honra, for the demonstration of His para a power. demonstração do seu poder. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen Amém. and amen. Amém.